Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. No cardápio de hoje, a estratégia do Brasil com as tarifas americanas, né? O governo regulamentou uma lei, mas parece que quer negociar. Vamos ver como o mercado reagiu. Lá fora, olha, China crescendo forte, surpreendeu. Já nos Estados Unidos, a inflação voltou a preocupar. E tem o Federal Reserve nessa história. E ainda, mercado imobiliário americano com sinais de alerta e as ações de tecnologia, principalmente IA, continuam, assim, em alta. Pois é, um dia bem cheio, né? Com muitas conexões. Política comercial, dados econômicos, tensões internas. Mostra bem como está tudo interligado, global e local. Vamos começar então pelo Brasil. Ontem, o governo deu um passo importante, né? Publicou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade econômica. Basicamente, o Brasil agora tem uma ferramenta oficial para responder barreiras comerciais de outros países. Exato, uma ferramenta na mão. Mas o interessante é que, assim, mesmo tendo essa carta na mão contra as tarifas de 50% dos Estados Unidos, a mensagem que saiu do governo para os empresários foi bem clara. O foco é negociar, é evitar uma guerra comercial. O vice-presidente Geraldo Alckmin está buscando mais prazo para esse diálogo. Entendi. E falando em mercado, como é que ficou? O Ibovespa ontem ficou quase estável, né? Meio esperando definições sobre o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Já o dólar cai um pouquinho, fechou a 5,55. Pois é, essa queda do dólar aqui, num dia em que ele até subiu lá fora, é um sinal, sabe? O mercado parece ter reagido a um possível alívio, né, nas tensões com os Estados Unidos. Teve aquela declaração do Trump sobre o ex-presidente Bolsonaro, que foi vista como mais amena. Isso mostra como essa percepção de risco político e comercial, bem específico entre Brasil e EUA, pesa bastante por aqui na nossa moeda. Certo. E a política interna também não para, né? A disputa sobre o aumento do IOF. Bom, não teve acordo entre o governo e Congresso, agora a decisão foi para o Supremo Tribunal Federal. E além disso, teve a Procuradoria-Geral da República pedindo a condenação do ex-presidente Bolsonaro ao Supremo. E ainda vimos, assim, críticas públicas do Eduardo Bolsonaro ao governador Tarcísio de Freitas, justamente por ele dialogar com autoridades americanas sobre as tarifas. Bastante coisa acontecendo. Muita coisa. E essas disputas internas, elas criam uma camada a mais de incerteza, né? Isso influencia a percepção de risco, as decisões econômicas, tudo. Uhum. Agora, mudando um pouco o foco para o cenário global, veio um destaque positivo da China. Anunciaram um crescimento de 5,2% no segundo trimestre, acima do esperado. Uma demonstração de força, né, da segunda maior economia do mundo. É um número forte, sim. É um contraponto importante para aquelas preocupações com desaceleração global, sabe? Pode influenciar os fluxos comerciais, dar um certo ânimo. E do outro lado, nos Estados Unidos, a inflação de junho veio um pouco acima do esperado. Deu 2,7% ao ano. Foi puxada por itens como gasolina, importados. Os economistas já estão falando que pode ser o começo do efeito das tarifas nos preços por lá. Uhum. E isso, claro, aumenta a pressão sobre o Federal Reserve, né, o Banco Central americano. Ele já enfrenta críticas da Casa Branca por não cortar os juros, aí a inflação vem um pouco mais alta. Reacende todo aquele debate sobre a independência do Banco Central, a dificuldade de tomar decisões técnicas com pressão política. Pois é. E outro ponto de atenção nos Estados Unidos é o mercado imobiliário. Tem economistas alertando para o risco de queda nos preços das casas. As taxas de hipoteca tão altas, isso dificulta as vendas, a construção. É um ponto crítico. Historicamente, uma desaceleração no setor imobiliário americano pode sim frear a economia como um todo. É algo para ficar de olho, com certeza. Mas, por outro lado, nem tudo é preocupação, né? O setor de tecnologia continua voando. A Nvidia, por exemplo, bateu um novo recorde na bolsa. Parece que foi depois de receber autorização para vender uns chips de inteligência artificial para a China. E outras ações de tecnologia, até o Bitcoin, mostraram força também. É interessante essa dinâmica, né? Enquanto os setores mais, digamos, tradicionais ou sensíveis a juros, como o imobiliário, mostram sinais de alerta, a aposta em tecnologia, em inteligência artificial, continua atraindo muito investimento. Parece um mundo à parte, às vezes. Ufa! Quanta coisa acontecendo, hein?
Tentamos trazer aqui os pontos que pareceram mais importantes desse cenário econômico de ontem para deixar o início do dia bem informado. É fundamental acompanhar esses movimentos todos, né? Porque eles afetam desde as grandes decisões políticas até, bom, o nosso bolso no final das contas. Exato. Agradecemos a companhia neste resumo. Fique ligado aqui no nosso canal para mais análises e informações. E fica a reflexão, como é que decisões políticas que parecem distantes, tipo uma tarifa americana ou a venda de chips para a China, acabam se conectando com a política interna e a economia regional aqui no Brasil, né? Até a próxima.